que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Eu gostaria de dizer a você que, resumidamente, o que nós estamos falando para você, você encontra nessa obra Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente, que é uma obra que nós fizemos como consequência, produzimos essa obra durante 4 anos de pesquisas na Turquia e na Grécia, e também no livro de Atos, que é a base histórica desse livro, e também no Apocalipse. Então você pode encontrar tudo que nós estamos narrando aqui de uma forma mais histórica, arqueológica, cultural e espiritual. Mas falávamos que Paulo estava, agora Saulo ainda, munido de um documento onde ele ia prender, aprisionar, lá em Damasco, os seguidores de Jesus que já existiam ali, naquela região. Só que a caminho de Damasco, Saulo, que era um grande médium, era aquele que tinha a capacidade de ouvir, e era também um médium de cura, como nós vamos ver, excelente. Um homem que tinha vidência, audiência, e que Jesus o chamou de uma forma fantástica, porque quando Jesus nos convida, se a gente tiver a felicidade desse convite, e que temos através hoje do seu Evangelho, não devemos nunca dizer não. E Saulo, quando ele se aproxima de Damasco, uma luz imensa invade ele e o seu grupo, e ele cai, e ao cair, ele escuta uma voz. Quer dizer, foi como se fosse uma espécie de Pentecoste pessoal. Imagina a cabeça de Saulo, como se encontrava, Estevão morto. É possível que a sua noiva também, no caso, Estevão morto, a sua noiva, irmã de Estevão, também vítima desse processo. Então ele concentrou em si mesmo toda aquela decepção e aquele trauma, concentrado agora em perseguir aqueles que seguiam Jesus, que ele achava que aquele tinha sido uma armação, um processo que era consequência natural desse homem que eles falavam que era o Messias. Mas ele, como médium, ele é chamado de uma forma fantástica, porque na hora que ele cai, aquela luz imensa, com a luz, quer dizer, veio a vidência, veio o efeito físico, e vem agora a clara audiência, ou audiência, porque ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, essa pergunta, só restava a Saulo saber quem era essa voz. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Por que Senhor? Porque Saulo viu que aquela força era superior a tudo que ele conhecia. Aquela luz, aquela voz, penetraram no seu cérebro e na sua mente de tal forma que aquilo imediatamente mudou o conceito, a vida, a situação, o momento, tudo que ele pensava ali foi chocado, foi balançado e foi mudado. É tanto que a pergunta que ele faz é uma pergunta maravilhosa, porque ele diz assim, quando ele responde: eu sou Jesus o Cristo. Quem és tu, Senhor? Tu és alguém superior, para fazer eu cair, ficar praticamente ofuscado com essa luz. É um fenômeno que vem dos céus. E o judeu sabia que a luz que vem dos céus, o fogo que vem dos céus, Saulo, como doutor na Torá, ele conhecia a história do povo hebreu, a luz da sarça ardente, a chama
que envolveu o Monte Sinai no recebimento dos 10 mandamentos, a nuvem de fogo que seguia o povo hebreu. Então ele conhecia todos aqueles fenômenos diferentes. O fogo que desceu do céu lá no Monte Carmelo, na oração do profeta Elias, desafiando os sacerdotes de Baal. Então isso tudo era conhecimento palpável e banal, vamos dizer assim, na mente do Saulo. Quando ele pergunta então, quem és tu, Senhor? Por quê? Não era uma pessoa, um ser qualquer. Ele chamou de Senhor porque era para ele era um ser superior. E ele diz, eu sou Jesus o Cristo, a quem tu persegues. Veja que aí existe uma metáfora na colocação, na identificação de Jesus, porque ele não disse que era Estevão, ele não disse que eram aqueles que seguiam ele mostra resumidamente que todos aqueles fenômenos que Saulo tinha presenciado, que o estava perturbando e que ele era contra, vinha de Jesus. Se ele estava perseguindo os seguidores, aqueles que defendiam que Jesus era o Messias, aqueles que conheciam e sabiam que o ressuscitado, como alguns chamam, aquele homem que foi morto numa cruz aparece vivo, forte, o cordeiro vira o leão de Judá. Então aquilo para ele foi uma mudança muito grande. Então Jesus diz assim, eu sou Jesus o Cristo, a quem tu persegue. Esses que você está perseguindo são meus seguidores. Então você está perseguindo a mim, já que você quer perseguir a eles. E a pergunta de Saulo é fantástica, de alguém que como Abraão, como Moisés, como Maria, a mãe de Jesus, se entrega à vontade de Deus. Ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Isso significa que Saulo, naquele momento, morreu o homem velho e nasceu o homem novo. Porque ele agora estava entregue totalmente à vontade de Jesus. Então essa é uma revelação que vale a pena que a gente confira na terceira parte do nosso programa, como é que foi, qual foi a resposta, quais foram as orientações que Jesus dá, tanto para Saulo, agora cego pela luz, e para Ananias, o seu discípulo, que já existia em Damasco, para que recebesse aquele homem chamado Saulo de Tarso. Não saia daí, em 1 minuto estaremos de volta. Até já.